Olá, boa tarde novamente. Estamos de volta, agora respondendo as perguntas de todos vocês que estão participando. Mais uma vez quero cumprimentar o nosso presidente Paulo Toné, da ABERT, cumprimentar o nosso presidente da ERP, também o Alexandre Barros, lembrando que esse nosso evento é uma parceria da ABERT com a ERP para todo o Brasil. E a gente está muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Lembrando também que nessa nova plataforma você pode emitir o seu próprio certificado de participação digital na plataforma que você encontra. Terminando o nosso IAD, ou se alguém for assistir depois, ao término vai aparecer lá a possibilidade, tem um link de você emitir o seu certificado de forma digital. E na própria plataforma você pode também fazer as suas perguntas. Começo com a pergunta do Ramon Gabriel Miller Bonassi, ele é da Rádio Vitória de Videira, aqui no estado de Santa Catarina. E ele pergunta: como, quantas e quais tecnologias escolher para que não gere um excesso de mão de obra e a ferramenta não seja mal utilizada? Olha, bom, se você está agregando novas tecnologias, automaticamente você acaba usando mais a tua mão de obra que já existe. E até uma coisa que eu venho conversando com alguns radialistas, vamos parar de pensar que estagiário está servindo para responder rede social hoje. A gente tem que profissionalizar. Hoje a gente precisa de profissionais realmente atendendo as redes sociais, atendendo a parte digital. Então, é uma pergunta um pouco complicada de falar que você vai conseguir ter isso, mas sendo barato. Você tem que tentar utilizar a mão de obra que você tem para alimentar as mídias sociais, ou a parte digital, ou uma nova tecnologia, mas vai chegar uma hora que isso vai começar a exigir mais mão de obra, enfim, mais trabalhos. Não sei se você concorda, mas na minha visão é isso, né? Eu concordo. Eu acho, de imediato, eu acho que o que para mim me parece ser mandatório é que a rádio tenha streaming. Isso não exige mão de obra. Exato. Quer dizer, isso aí não... É um serviço a mais contratado. Vai ter que pagar, vai ter que arcar com o custo lá da transmissão, assim, que tenha um aplicativo, que tenha um streaming que marque presença na internet. Quer dizer, isso não vai aumentar o esforço de produção da emissora. E, a partir daí, começar a estudar possibilidades e fazer um planejamento de negócio, efetivamente, né? Pode ser que, em algum momento, tenha que se investir, ou seja, antecipar algum investimento mirando em alguma coisa mais no futuro, né? Mas fazer de forma planejada. Eu, como radiodifusor, vou dar meu espetáculo aqui também. Vocês autorizam ou não? Claro. Experiência própria. Eu acho assim, você matou. O streaming não vai, até pela própria ABERT, que hoje proporciona para as rádios menores, num custo muito acessível. Então, quer dizer, você vai ter só aquele custo e se preparar para gerar um streaming de qualidade. Então, isso não tem como ficar fora. O aplicativo também, basicamente, é o streaming. Eu tenho um aplicativo que tem conteúdo, mas isso foi por uma opção que eu fiz, né? O Face, por exemplo, se você analisar o Face, você pode utilizar lives do seu Face. O que você tem que analisar é que tipo de live você vai fazer. Você não vai fazer um programa musical com o comunicador desanunciando música. Quer dizer, não tem sentido você fazer uma live disso. Agora, se você fizer uma live que tem o conteúdo jornalístico, o único trabalho seu é colocar essa live no ar. Então, dá o play, né? Dar o play. Quer dizer, eu penso que isso também não é trabalho nenhum. Hoje é comum também as jornadas esportivas se fazer com a visão do narrador, do comentarista. Mas fica a imagem deles ali. Mas é que tem realmente uma participação muito interessante. Eu tenho uma experiência, Túlio, no final do Campeonato Paranaense esse ano, que não teve transmissão aqui televisiva, eu tive 100 mil pessoas na transmissão via Face. Então, como é que eu iria desprezar isso? Então, mas também não te dá trabalho. É um profissional que vai lá e te instala a câmera com visão do narrador, comentarista, enfim, porque o campo você não pode mostrar e o restante é o teu som. Quer dizer, penso também que isso não agrega muito. Agora, a partir daí, claro, aí você tem que avaliar, responder, se você vai publicar notícias, se você vai chamar, vai lembrar
se a tua rede social ela for muito, que tem vários seguidores, quanto te custa para você todo dia, ó, agora começa o programa esportivo, ó, agora começa o nosso jornal. Isso você vai ter que avaliar. Se isso vai lhe trazer audiência, se vale a pena você ter essa mão de obra. Então, eu penso que é uma avaliação individual que ele tem que fazer e avaliar dentro desse contexto. Vamos para a próxima pergunta, que é de Maringá. É o Matheus Henrique Alves da Silva, da Rádio 93 FM. O que se espera do rádio no futuro com essas modificações? Começa com você, Túlio. Eu imagino que o que acontece no curto prazo é ficar meio embaçado esse limite do que é uma transmissão FM, do que é uma transmissão na internet, e essas coisas começarem a se misturar. Ou seja, o foco deixa de ser exatamente o canal de distribuição que você está usando, mas é entregar para o ouvinte aquele conteúdo, né, independente da plataforma. Pode ser o FM, pode ser o streaming no celular, ou o streaming no carro, ou nas caixinhas, nas plataformas de voz. Você estar presente, ou seja, marcar a presença do rádio em todos esses canais de distribuição. Então, uma outra coisa que me preocupa é da própria pesquisa, vou falar em Ibope por causa de capitais, que ela vai ter que se adaptar futuramente à questão disso. Porque tem gente que só assiste a live no Facebook e não ouve o dial. Então, como vai ficar aquela audiência? Será que a metodologia vai ter que mudar? Ao invés de você perguntar que rádio você ouviu, você vai ter que mudar, porque às vezes a pessoa está assistindo a tua marca, mas isso não está sendo contabilizado. Então, acho que é uma adaptação que o rádio, tudo que envolve o rádio vai ter que se adaptando junto a isso. O Danielson de Oliveira Freire, ele é da Faculdade Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. Ele diz, olha, foi dito sobre o cuidado com a linguagem, o conteúdo e a sua forma de entrega ao ouvinte. Independente das tecnologias, quais principais mudanças desses 3 aspectos nos últimos 5 anos podemos listar? Com as novas tecnologias, o rádio agrega linguagens ou apenas meios para ampliar a sua linguagem própria, oral, sonora? Dá para se definir as linguagens ou a linguagem do veículo atualmente? É o que eu estava falando, que eu acho que a gente tem que ter atenção que a gente está numa espécie de um mundo novo, né? Assim, abriu a porteira. A gente está num universo muito, muito mais amplo, né? Existe essa questão aí do gap de idade, né? A garotada está mais na internet do que no ar. Então, assim, ao estar na internet, potencialmente você teria como atingir talvez um público mais jovem. Enfim, você está abrindo o teu público, o universo do teu público, está ampliando o universo do teu público. Agora, a linguagem que você vai usar para isso, acho que depende de cada emissora, né? Eu honestamente pelo menos não tenho notícia de alguma coisa extraordinária que tenha acontecido no rádio, que tenha mudado a linguagem do rádio nos últimos anos. Eu estou falando mais como ouvinte, não, porque a minha área é mais de tecnologia do que de programação. Mas não tenho. Eu acho que as pessoas têm que estar atentas a isso, quer dizer, começar a se adaptar. Como assim? Na verdade, já caiu aquela coisa do locutor com aquela voz gutural, isso acabou, né? Poucas emissoras mantêm ainda um noticiário com uma estrutura desse tipo, né? Então, isso é uma voz mais natural. Assim, agora, o que fazer para poder chegar aos mais jovens, né, com uma linguagem apropriada a ele, eu acho que é o grande desafio, que é descobrir isso aí, né? Quer dizer, na verdade, assim, os horizontes se ampliaram. Agora, assim, como é que a gente vai fazer para capturar essa audiência, digamos, ampliada? Eu acho que esse é o desafio do rádio, aí, tentar se reinventar, melhorar, evoluir, descobrir formas novas de fazer. Eu acredito que ele falou dos últimos 5 anos. Eu acredito que não tenha mudado essa linguagem muito. Primeiro vai essa questão da audiência. Com quem que você está falando? Então, a sua rádio, ela tem que falar a linguagem do teu público. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos a gente vai assistir uma situação interessante de linguagem por causa da migração do AM para o FM.
As rádios que estão indo para o FM, elas vêm com uma linguagem. E eu tenho percebido que alguns radiodifusores estão confusos quanto a isso, inclusive. O que a gente vai fazer no FM? Eu mudo a programação ou não mudo? Falo isso ou não falo? Né? Eu mato a voz grossa ou não mato? A gente vai assistir nos próximos 5 anos isso. Agora, a questão de qual linguagem essa rádio está vindo... Mas eu acredito que também o que ele colocou quando nós abordamos aqui a linguagem, dependendo do veículo que você vai estar falando. Sim. Então, você, ao fazer uma live, né, você tem que olhar para a live, mas você não pode esquecer que você está no rádio. Sim. Você está falando como rádio, então você tem que ter essa percepção. Claro, a linguagem, quando nós falamos aqui que tem que ser diferente, no meu ponto de vista, se você for trabalhar com as plataformas. Você não vai fazer uma postagem no Face igualzinha no Twitter, igual no Instagram, são coisas diferentes. Então você tem que utilizar essas linguagens diferentes. Isso sim, nos últimos 5 anos já aconteceu e você tem que se adaptar. Se você for enfrentar essas plataformas, você tem que utilizar a linguagem de cada um. Dentro disso que nós colocamos, né? Agora, o rádio, eu penso que também não vi nada de diferente, né? Como adaptar eu acho que como atingir um público mais jovem o que todos nós, como radiodifusores, estamos preocupados e estamos pensando em como fazer isso, né? Esse é um questionamento que está no ar e são pesquisas, enfim, que a gente está pensando e a forma como se deve ser feito isso, né? Até só, antes de terminar, a questão você falou das lives, quando você transmite um programa, é por isso que não pode ter o exagero daquilo, porque você está invadindo um canal que ele suporta um tempo daquela linguagem, porque você está no rádio e tem uma atenção de audiência. Então, é por isso que não pode ter esse exagero também de transmissões. Né? Exatamente. A Adriana e o Carlos, eles são da Rádio Bom Jesus, aqui no Paraná. É importante a criação de um canal de YouTube da rádio e postar vídeos diariamente para a divulgação da mesma? Bom, como é o nome deles? Desculpa, não lembro. A Adriana. Adriana e Carlos, né? Isso. Eu te pergunto, você tem mão de obra para produzir conteúdo que alimente isso todos os dias? Se tiver, sim, é válido. Né? Se tiver... A internet hoje, ela exige conteúdo. Não, o ar também exige dial. Mas você tem que alimentar e vai definir que tipo de conteúdo. Não adianta publicar um vídeo hoje, daqui 15 dias. Você não pode deixar aquilo morrer. Então, eu que te pergunto, né? Você está pronta para alimentar isso? Se tiver, é importantíssimo. Porque o retorno desse não vai ser imediato. Não vai ser imediato. Você vai ter que levar um tempo de cadastros no canal, e quem sabe um dia futuramente monetizar, ganhar dinheiro com isso e tudo. E que tipo de conteúdo que vai também, né? A Camila Vermelho, ela é da UniFM 107.9 de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Temos, então, uma realidade de transmídia bastante presente no rádio de hoje, ou isso seria um equívoco? Eu acho que a realidade existe, né? Porque as rádios estão apostando em diferentes, digamos, formatos de entrega dentro da internet, por exemplo. Mas é uma realidade que está se tentando fazer. Agora, se isso é uma realidade sustentável, se isso é um modelo sustentável para o rádio, eu não sei dizer. Né? Quer dizer, eu acho que isso, a experiência que acho que vai mostrar. A gente tem que sair, de fato, sair experimentando essas diversas entregas ou reformatações do conteúdo, né? No Facebook, Instagram, etc. E tornar isso um aprendizado para tentar enxergar, tentar identificar, né, onde estão os canais que são realmente significativos. Que não são simplesmente um esforço de produção que não está retornando para a rádio nem apoio à marca, nem como faturamento, enfim, não está sendo consistente. Eu também posso aqui passar um pouco da experiência que tenho, mas eu penso que até são modelos de negócio, né? Não é você ter apenas um site da sua rádio e achar que com isso você vai ganhar dinheiro. Eu tenho uma experiência muito boa de um portal aqui em Curitiba que eu utilizo muito do conteúdo do rádio,
Então, eu utilizo a velocidade que o rádio que eu tenho, dos repórteres na rua, na informação, e trago isso como um portal de notícias, até como uma outra empresa, né? Isso eu posso dizer que eu tenho rentabilidade com isso, pelo crescimento que eu tive, número de usuários, enfim, de page views, enfim, isso me dá uma receita significativa, mas, volto a dizer, eu comecei isso há 10 anos atrás e hoje ele realmente embora seja o mesmo nome, ele é um portal. Mas eu utilizo aquele conteúdo, o mesmo conteúdo que o repórter está na rua e joga numa plataforma que o rádio pode utilizar, o portal também utiliza, dentro de uma filosofia de ser a velocidade e a rapidez do rádio. Então, eu penso que isso sim é uma coisa rentável. Agora, já as redes sociais, eu tenho aquela grande reflexão. O que eu faturo com ela? Ainda estou em discussão, mas eu posso ficar sem ela? Com o número de seguidores que tenho, eu não posso. Mas, no bolo, ela me agrega em tudo, como marca, enfim. Então, essa é a reflexão que o radiodifusor tem que fazer, né? Mas que existe possibilidade de você faturar, existe. É o tempo do investimento que você vai ter que fazer e a audiência que você vai ter que encontrar para que o anunciante tenha ali o seu retorno. Essa é a questão, não é? O Marcelo Gotti, da Nova Onda FM, de Mogi Guaçu, São Paulo, pergunta a vocês: vocês acreditam que as rádios precisam acompanhar as tendências, mas sem perder a sua essência? Eu acredito que a gente tem que acompanhar as tendências, porém ver em qual momento que ela entra na sua emissora. Em questão dependendo do perfil de audiência, não adianta você jogar um monte de tecnologia se teu ouvinte não está pronto para receber aquilo. A gente tem que acompanhar as tendências, mas julgue o momento certo e como vai entrar, seja na programação, seja na transmissão, esse tipo de coisa. Como o rádio é rápido, você tem que acompanhar as tendências de forma rápida. O rádio te obriga a isso, né? Para você estar pronto para qualquer coisa do mercado. Bom, essa é a minha visão. Quer acrescentar algo, Túlio? Eu concordo. Isso. A Fabiola Franco, ela é da Rádio Cultura Sul FM, aqui próximo, São Mateus do Sul, no Paraná. Estamos com um certo receio de transmitir através de vídeo nossa programação. Estamos buscando fazer com que os ouvintes fiquem mais vidrados pelo rádio mesmo. Se fosse para transmiti-las através de live, ao vivo, você indicaria iniciar com a escolha de alguns programas ou um programa, ou até mesmo com horários fixos, exemplo, 7, 17. Nós já debatemos isso aqui, né? Mas podemos colocar isso. Eu vou lembrar primeiro. O Túlio lembrou muito bem. Não adianta você botar a câmera de segurança no teu estúdio. Isso, eu cometi esse erro. Posso aqui... Todos cometeram. Continuamos cometendo, na verdade. Corrigir não faz muito tempo. Acho que realmente isso, até o Cristiano me alertou certa oportunidade sobre isso, quer dizer, tira até a magia do rádio. E realmente, tem determinados momentos da sua programação que ela é gravada, quer dizer, aí o estúdio fica vazio, dá um vazio existencial, que está ali também, né? Então, isso, diria para você, eu acho que partilho aqui, que isso, uma câmera nos seus estúdios ligada 24 horas, esquece. Eu não recomendaria. Concorda? Eu volto a falar da questão de não exagero, né? Não tem exagero. Então, tem programas e experiências interessantes de outras emissoras que mostram audiência. Talvez o programa musical, só se tiver um convidado. Foi um artista, veio um cantor e participou de uma entrevista, transmite. Agora mostrar o locutor anunciando e desanunciando músicas. Aí, Túlio, que as tecnologias novas, as redes sociais podem lhe ajudar. Você não precisa ter a câmera ali e ligar só nesse momento. Nesses momentos você utiliza a live. Você faz a tua chamada e diz, olha, está aqui o artista, cantor famoso do Rio de Janeiro, Marco Túlio, vai dar uma entrevista e vamos fazer uma live. Aí a pessoa vai ter curiosidade, vai entrar um momento de você alavancar os teus seguidores no Face. Eu acho que isso é importante. E, de outro lado, eu também partilho muito, depende do tipo de programação que você faz. Programa musical, esquece, ninguém vai ficar, até porque o Facebook não vai deixar até nem você publicar depois, porque tem a questão do direito autoral. Agora, se você é uma rádio que tem um jornal, não é verdade?
você pode entrar com o teu jornal, com as principais manchetes. Se a tua rádio tem lá um quadro que é muito bacana, naquele horário você entra com a tua live. Eu acho que isso se pode fazer. Acho que o jornalismo pode aproveitar mais, as entrevistas pode fazer mais. Mas se a rádio for estritamente musical, é realmente só quando se tiver um convidado ou um quadro muito especial. Pensam diferente? Não. Inclusive, quando marca esse horário especial, essa entrevista, divulgue isso para que naquele horário tenha audiência. Né? Mas não exagerando, não tem problema. A Tabata, da Rádio Capital São Paulo, coloca aqui: teremos acesso a esse conteúdo, curso, de alguma outra maneira? É assim, só para você saber, o que nós estamos fazendo aqui nesse curso, a gente utiliza o streaming. É através do streaming que você está tendo a possibilidade de nos assistir. Depois, isso também fica salvo no nosso portal. Ele fica lá no portal da Apple, em parceria com a Abert, fica lá através do canal do YouTube também. Então, nós mesmos aqui já utilizamos essas plataformas. Então, você está nos assistindo através do streaming. Né? Senão, não teria essa possibilidade de a gente estar ao vivo agora. Né? O Andrew Francescon, ele é da Rádio Vitória, Videira, Santa Catarina. Aí a pergunta, Cristiano: qual é a tendência da linguagem dos locutores das grandes rádios do Brasil? Como se comunicar com o ouvinte? Bom, eu volto a falar, a gente falou isso agora há pouco, mas volto a falar que a gente vai... Depende, primeiro, a linguagem do seu ouvinte. Quem que você quer atingir? Você está trabalhando para qual ouvinte? Acima de 25, 35, 40 ou do 25 para baixo? Você vai ter que fazer a linguagem que combine com essa audiência. Não adianta você colocar um locutor que tem uma linguagem para o adulto querendo atingir o mais novo. Então, a linguagem é você que vai... O teu artístico que tem que desenvolver, pensando no teu ouvinte. E você pergunta na questão da linguagem das principais rádios do Brasil. A gente vai ter essa migração, a gente vai assistir muita coisa nova por aí. Mas quem estiver migrando, estude isso. Não fique louco, não queira também virar a rádio de cabeça para baixo. Estude essa audiência. Né? Pense melhor no teu ouvinte. Não quer dizer que você saiu do AM, que aquele pessoal que ouvia AM também morreu. Eles vão migrar para a tua audiência. Então, pense melhor nisso. E tinha um complemento da pergunta. Não, ele está falando a tendência, né, que eu entendi, como é que vai ser os locutores de futuro. Então, mas é isso que eu estou dizendo. A gente vai... depende muito do ouvinte. Teve nos anos 90, mais ou menos, implantaram-se nas rádios jovens um tipo de locução que parecia uma narração de futebol. Você não entendia nada que o locutor falava. E tem gente que acha isso bonito. Então, o locutor entrava, go to play. Então, depende da época, o que o ouvinte está suportando ouvir naquela época. Mas é difícil você falar que existe uma linguagem que vem por aí. Eu queria colocar um pouco o Túlio. Você está olhando para mim e dizendo: não vem não, Michel, que eu sou da área tecnológica. Tecnológica. Mas você é um ouvinte e você trabalhou dentro de uma emissora que teve grandes locutores, grandes narradores esportivos. Teve, não tem, né? E eu penso que desse lado, Cristiano, eu penso assim, essa comunicação, ela é muito do dom, da empatia e do comunicador. Eu não acredito que a tendência vai alterar um comunicador que já tem aquela audiência, que já tem aquilo... Ele vai pegando um pouco aqui, um pouco ali, e é isso que forma o rádio. Isso que forma o rádio, né? Você tem a forma de narrar, como foi de Fiore, Giliotti, que era um narrador quando eu estava jovem, que eu gostava. Abram-se as cortinas, não é verdade? Você tem, ainda hoje no Rio, o grande Garotinho, você tem o... Como é que é o outro grande lá Penido. O Penido. Se você for para São Paulo, nós tivemos, né, o Osmar Santos, teve o da Rádio Globo, que me fugiu o nome agora, tem, enfim, o Ulisses Costas, tem esse outro que já está o Zé Silvério, né, que apesar de quanto tempo ele está no ar e o pique que ele tem, quer dizer, isso é como nós temos aqui os nossos narradores, né, enfim, esse é um estilo que, é isso que mantém e cativa a audiência, como tem os comunicadores das manhãs do rádio, né,
Aqui em Curitiba tem os comunicadores, eu tenho aquele que fala para as donas de casa, para amanhã, do rádio. Então, isso eu acho que é o tempo que se forma, mas muito dentro do dom e do carisma de cada profissional também. Eu não acho que é uma tendência que vai mudar isso. Vai se adaptando, vão aparecer jovens com outro estilo, óbvio, com outro estilo, com outra forma. O estilo de programa que você faz também é estilo de segmento de rádio que você trabalha. Isso tudo influencia nessa tendência do futuro, porque a tendência se constrói também, não é verdade? Então, eu penso que... Mas até por experiência, se você buscar toda essa história do rádio no Brasil, até nos Estados Unidos, o tipo de locução que nunca vai perder a audiência é a conversada. Claro. É a conversada. Contar a história, né? É a conversada, seja estilo AM ou FM, tem uma grande rede no Brasil que ela é jovem, a locução dela é conversada. Sim. Então, esse estilo o rádio ele é o companheiro da pessoa, né? Sim. Se você está conversando, você está com ele perto. Então, esse tipo de locução, na minha opinião, nunca vai perder. É a diferença do apresentador com o comunicador. O comunicador, ele nunca vai morrer. E cabe o comunicador no jovem e cabe o comunicador no mais velho. Esse tipo de locução não... Se nós pegarmos grandes ícones da TV, que são oriundos do rádio, Sim. o Silvio Santos, o que ele é? Um apresentador? Não, ele é um grande contador de história, um comunicador, Faustão, enfim. São pessoas oriundas do rádio que levaram esse estilo para a televisão. O rádio é uma grande escola de profissionais, na verdade, para a televisão. Né? Grandes profissionais de televisão vieram do rádio e eu acho que no rádio pegaram o jogo de cintura da conversa ao vivo. Né? Então, tem no Rio de Janeiro, lá, o Genilson Araújo, que faz a cobertura com helicóptero para a TV Globo, ele veio das rádios da Globo. E, para mim, ele é um repórter excepcional, que ele entrava numa rádio musical jovem, entrava numa rádio talk, que é a Rádio Globo, e entrava numa rádio news, que é a CBN, são 3 perfis diferentes, e ele, como se sofria de múltipla personalidade, né? Que em cada rádio ele entrava com uma linguagem diferente. Então, assim, isso reforça muito a minha ideia. Eu acho ele assim genial. Genial. E hoje ele está lá na TV, eu acho que assim, graças a esse talento dele aí de poder estar contando histórias para as pessoas, né? Está falando que as pessoas se identifiquem. Conversando, né? Exatamente. É isso aí. Henrique Barros Pimenta, da Rádio FM 104, Cornélio Procópio. As rádios já pagam ECAD. Como proceder com o comunicado que, se a rádio emite som pela internet, devemos pagar mais um ECAD? O pagamento é devido? Ou um pagamento do ECAD já nos dá o direito de transmitirmos a rádio online? Olha, aqui embora a consultoria jurídica não nos cabe aqui falar para você, mas eu vou te dizer assim, eu queria até que você confirmasse, se você for associado da própria ERPA, da BERT, existe no nosso portal uma forma de você postar ali a sua consultoria. Mas, assim, pelo que está aparecendo na minha mente, eu já faço isso, você paga o ECAD pelo teu dial, tua rádio normal, e foi confirmado realmente a jurisprudência, houve uma discussão jurídica, e o ECAD também, se você produz o som pela internet, você tem que pagar. Já foi esse entendimento pacificado no STJ. Mas, assim, está vindo na minha mente agora, eu gostaria que você entrasse lá e confirmasse. É um percentual pequeno daquilo que você paga no rádio, mas ele foi confirmado através de uma decisão do STJ. Mais uma pergunta da Adriana e Carlos, da Rádio Bom Jesus, de Siqueira Campos, no Paraná. É bacana fazer live via Facebook ou Instagram do programa que está sendo apresentado no rádio? Eu acredito que nós já abordamos isso aqui. Já né? falamos. Já falamos sobre isso. Depende do seu conteúdo, da forma que você está fazendo. São coisas que agregam para você, mas, assim, nunca fazer do seu programa inteiro, por exemplo, principalmente se for musical. Você vai fazer se você tiver um convidado no estúdio, enfim. E do jornalismo, você pode fazer quando você está dando a manchete ou dentro desse conteúdo jornalístico, se você perceber que o teu público está aceitando, é algo que se comumente tem feito no Brasil. A Poliana Santos Vilaça, da Rádio Rio Mar,
FM 103.5, ela é de Manaus, no Amazonas. Como posso divulgar meu cliente nas redes sociais, Facebook, sem interferir a formalidade jornalística? O que além de promoções culturais? Volta aí, Clarice, para mim essa pergunta. Deixa ela um pouquinho. Como posso divulgar meu cliente nas redes sociais sem interferir a formalidade jornalística? Eu penso que eu vou usar responder isso para vocês, porque a questão de você divulgar cliente dentro do seu jornalismo é muito de um critério de editorial da emissora, né, que se pode, um jornalista se faz testemunhal, não faz, ou do próprio jornalista, e dentro daquilo que encaixa com a sua programação. Não é? Pensa diferente? Não. No caso que ela perguntou fora do jornalístico, se você fizer uma publicidade muito descarada, vai chegar um ponto que os seus seguidores vão se incomodar. Uhum. Então, se você conseguir encaixar aquilo dentro de algum conteúdo, aí sempre é melhor. Eu acredito que o que ela pode fazer ali, Cristiano e Marco Túlio, é assim, se você está fazendo na tua live, o que ela quer dizer, você pode fazer ali, se você já tem esse costume de fazer dentro do seu programa de jornalismo, propaganda, você vai fazer da mesma forma, porque você está fazendo uma live. Agora, se for posts ali no teu cantinho da tua imagem do Facebook, claro, você vai ter que dimensar ali, ao você estar falando de um cliente, pode estar divulgando o site dele, o número dele? Claro que sim. Ou a marca dele ali do lado, ou se a live de uma jornada esportiva pode estar ali a imagem dos patrocinadores. Eu só te recomendo que o Face não aceita muito imagens estáticas, então você tem que estar criando, ver se isso compensa para você, né? O Fabrício da Silva Oliveira, ele é da Gralha FM de Urubici, Santa Catarina. Quais as melhores maneiras de explorar a comercialização de novas mídias, como, por exemplo, as lives no Facebook? Amigo, hoje o nosso EAD aqui é de novas tecnologias, né? Nós não estamos aqui com especialistas, né, na área de comercialização. Isso já foi tema de outros EADs nossos, que inclusive está disponível no próprio portal da ERP. Eu até recomendo você a assistir esse EAD que está lá. Nós falamos sobre isso, como comercializar. Foi um debate aqui bem forte. Eu acho que lá você pode pesquisar. Querem acrescentar alguma coisa? Não, a pergunta dele casa um pouco com a anterior, da live, de talvez você colocar uma logomarca, mostrar o seu cliente, envolver ele no conteúdo. Acho que é o que a gente pode falar. Mas o Brasil ainda está, os radialistas no Brasil ainda estão aprendendo muito na questão de ganhar dinheiro com isso e como fazer. Até eu falo para ele que se é uma ansiedade sua, é minha também, que tenho bastante seguidores, e a gente está estudando essa forma. Porque muitas vezes as pessoas falam, me manda a sua tabela de preço para ver qual que é o seu preço, eu vou colocar o meu. Cara, isso não se faz nem no rádio, quanto mais assim, porque o meu preço é um, o dele é outro, o seu é outro. Né? Não existe fórmula mágica, tem que ver se o mercado aceita esse tipo de cobrança que você vai fazer, se você vai agregar no seu projeto comercial lá, olha, você tem tantos comerciais, tem participação ao vivo, tem testemunhal, você vai poder ter na live, no Instagram, e disso tudo fazer uma precificação desse teu projeto. Mas não existe varinha mágica, né? Tá todo mundo aprendendo com isso. Éden Fadlala, da Rádio Mania FM de Ibatiba, no Espírito Santo. Existe tecnologia específica para gerenciar uma rede de rádios? Túlio? Eu não entendi direito aí o foco da pergunta, né? Gerenciar em que sentido? Tecnologia existe para tudo, né? Tem que saber, não entendi direito qual seria o foco. A pergunta está muito aberta, né? Porque pode ser gerenciamento de streaming, pode ser gerenciamento de comercial. De programação, por exemplo. Existem softwares para isso, eu acredito que é nesse sentido. Os softwares de automação hoje no Brasil que existem, quando você vai adquirir, você pode falar que é uma rede, você tem uma rede ou não. Quando você tem uma rede, existe uma matriz que facilita você fazer a gestão disso, se for na questão de programação. E no comercial a mesma coisa, e musical também.
Agora, eu não sei se é isso que ele está perguntando. sim. Inclusive, a de streaming é possível. Existe tecnologia que você acompanha toda a tua rede funcionando, né? A audiência em tempo real, tem tudo isso. Bom, acho que... Também, eu não sei se você estava falando sobre automação, poderia ser também, quer dizer, quando você tem uma programação básica de rede e as afiliadas poderem receber esse sinal de rede e inserir conteúdo local automaticamente através de comandos gerados centralmente pela cabeça de rede. Isso é possível. Mas eu, honestamente, Existe software para isso, né? Existe. Os softwares de playout, de automação de rádio, nacionais, inclusive, Pulsar, enfim, e outros aí já estão preparados para isso. Você, da cabeça de rede, você consegue gerar um comando para inserir o comercial local na rádio. Eu acho que é muito em cima disso que ele está dizendo. Da mesma forma que existem mecanismos para você fazer algo semelhante na internet, fazer a substituição do comercial, por exemplo, no streaming, né? Você tem lá a rádio com o break comercial dela, só que o break comercial que você transmite para a internet é diferente do que você está colocando no ar. É possível também. Sim. Automático é isso. Automático. Você consegue atingir dois públicos, aquele que é a internet e aquele que é o dial, com o mesmo streaming. Eu vou aproveitar a pergunta dele. As grandes redes hoje, na sua experiência, a distribuição do som ainda via satélite ou tem algo mais barato que funciona melhor? Ainda via satélite. Ainda é um custo mais acessível. O satélite caiu também bem o preço, né? Sim. Então, caiu o uso também, né? Entendi. Mas as grandes redes ainda utilizam o satélite. Uma rede dedicada por IP é cara ainda para esse tipo de aplicação. Aí depende do número de afiliadas também, né? Se são poucas ou muitas, né? Se tiver meia dúzia de afiliadas, talvez seja mais negócio você usar uma rede física ao invés de usar satélite. Na medida em que os pontos de recepção aumentam, se multiplicam muito, aí o satélite é mais econômico. Quer dizer, é uma mandada só e você... É um contrato só, você vai pagar uma vez o satélite e vai atingir um número infinito de afiliados que você possa ter. Então, o Otton Sucupira Ribeiro, da Rádio 98 FM, de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Como engajar meus colaboradores a gerarem conteúdos e se adequarem às novas tecnologias? Bom, mudança de cultura, né? Bom, você vai ter que... vou usar a palavra impor, mas é uma realidade do que está acontecendo. Estão acontecendo novas tecnologias. Se você conseguir dar cursos para essas pessoas, treinamentos, né? Quando você adquire softwares ou tecnologias novas, automaticamente essas empresas dão algum tipo de treinamento. Mas vamos falar em que não tem treinamento, Facebook, redes sociais, talvez um portal. Se alguém desenvolver um portal para você, essa pessoa pode dar um treinamento. Mas você ter bem mais prático. No YouTube tem vários cursos para redes sociais que te ajudam a pelo menos começar a andar, né? Ou buscar algum treino numa escola local. Mas eu, como radiodifusor, eu entendi a pergunta dele. Eu entendi um pouco diferente, tá? Eu entendi assim, eu estou com o meu pessoal aqui, não estou convencendo eles a adaptar essas tecnologias, enfim. Eu costumo ser franco, eu não sou de ficar aqui em cima do muro, não. Tem duas alternativas. Eu já passei por isso, eu sou de uma volta a dizer. Tem uma rádio AM que eu me adaptei às novas tecnologias e que as pessoas tiveram que fazer múltiplas funções, porque o rádio novo é esse, tanto que foi aprovado uma nova funções pelo Ministério do Trabalho. E eu trabalhei em duas, e é o meu estilo, eu tenho um estilo de administração democrático, e eu trabalhei no convencimento. Eu tento mostrar que aquilo não tem mais outra alternativa a não fazer aquilo. Aquele que não se adaptou, a gente tem uma conversa direta, franca, mostrando para ele que a cultura da nossa emissora agora mudou e que precisa fazer isso. E ele tem curso disponível. Se ele não se adaptou, eu convido ele a trabalhar em outro lugar. Não tem alternativa, gente. Se eu falar diferente, eu estou enganando você. Então, você tem que decidir o que você quer para a sua emissora. A partir daí, primeiro, motivar. Mas, claro, olha, gente, eu vou atuar assim agora. Motivar, vem comigo, vamos trabalhar. Segundo, a maioria vem. Aqueles que não vieram, assim, qual é a sua dificuldade? Por que você não veio? Coisas francas, autênticas, sem se alterar, sem se... Né?
E aí a pessoa vai mostrar, você vai tentar então dar essa alternativa para ele. E a terceira é, não deu, mas é a minha decisão de que a rádio seja assim, ele vai ser feliz em outro lugar e eu vou ser feliz com a minha emissora. Agora, às vezes, não é nem por causa da tecnologia que a pessoa não está ali. Às vezes ela não está ali porque ela está desmotivada também por outras coisas, que você tem que refletir. Refletir a sua liderança, né? Refletir a liderança dos seus gerentes, dos seus coordenadores. Então, passa por uma mudança de cultura um pouco mais ampla. Mas eu não ia ficar em cima de um muro para não responder isso, né? Eu acho que tem que enfrentar, são problemas. Se você tomou a decisão, aquilo tem que acontecer, né? Não tem sentido. Marcelo Gotti, da Nova Onda FM, de Mogi Guaçu, São Paulo. Quais os maiores cuidados que temos que ter com as linguagens atualmente? Eu acho que nós já falamos sobre isso, né? Já falamos. Quer fazer algum reforço? Não, é aquilo. Presta atenção na tua audiência, no teu perfil de audiência. É esse cuidado que a gente tem que ter. Carlos Roberto da Silva Magalhães é da Rádio Circuito das Águas FM, Caxambu, Minas Gerais. Qual é o avanço do RDS e qual a importância dele para o rádio? O RDS. O RDS é uma tecnologia antiga, né, início dos anos 90, que acabou acontecendo por acaso, né? Quer dizer, os carros começaram a chegar com o receptor RDS e as emissoras começaram a prestar atenção nisso, começaram a colocar um gerador de RDS no estúdio. E foi algo que foi acontecendo de forma desorganizada. Então, hoje em dia, inclusive, se usa o que seria o espaço para você mostrar o nome da emissora, que são 8 caracteres só, né? Você força ali para que esses caracteres comecem a circular, para que você possa mostrar o nome da música. Enfim, apareceu uma janelinha ali, opa, vamos mandar informação para essa janela. Só que o RDS tem restrições quanto a isso, quer dizer, o tempo de atualização dele ele é lento, tem uma série de questões. Então, a gente acaba querendo usar essa janela que era para botar o nome da rádio para passar outras informações e a informação aparece truncada, a palavra pela metade, etc. O RDS tem um outro recurso chamado radiotexto que é feito para isso, só que nem todos os receptores têm essa capacidade. Então, assim, eu diria assim, que o RDS é interessante, sim, mas é um serviço extremamente limitado e que a gente vem usando de uma forma meio improvisada, digamos assim, apesar do tempo de vida que ele tem. Vamos dar uma acelerada, que o nosso tempo está finalizando. O Altamir Nobre, da Rádio Fandango, AM FM, de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Quanto à live via Facebook, não seria um detalhe interessante, chamando a atenção, fazer eventuais lives? Eu costumo fazer isso para chamar para a audiência os contatos que estão no Facebook. Perfeito. Eu penso bem dessa forma, acrescentando apenas aquilo que os nossos convidados já disseram, que se você tem um entrevistado interessante, um conteúdo jornalístico, ou se você tem jornada esportiva e ela está interessante, como acontece comigo aqui nessa audiência, eu acrescentaria isso, tá bom? Bom, com isso nós encerramos aqui as nossas perguntas e eu vou então deixar para os convidados aí um minuto para cada um, vocês se quiserem acrescentar mais alguma coisa, e além do que vocês também colocarem o canal que as pessoas podem entrar em contato com você, que não tem problema nenhum, fazer a sua propaganda, enfim, do seu canal, do seu site. Eu começo com o Cristiano. Bom, primeiro eu agradeço, é muito gostoso sempre falar de rádio, principalmente tendo convidado do lado do Marco Túlio, que é um especialista também, é um prazer. Obrigado, Herbert, todo o pessoal, você que assistiu. Bom, quem quiser falar comigo, eu vou passar meu WhatsApp mesmo, pode ser um contato direto, DDD 43 991220454, DDD 43 991220454. Ali a gente bate papo sobre, depois eu passo alguns sites, algumas coisas que estão ligadas ao meu trabalho também. Bom, é isso. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua disponibilidade. Marco. Novamente agradecer a oportunidade de estar aqui. Desculpa em nome da companhia aérea lá
pelo meu atraso. Eu gostaria de ter chegado aqui no início, até porque eu tinha preparado um material para apresentar e acabou que não foi possível. Alguns pequenos vídeos mostrando alguma dessas iniciativas, mas a gente falou sobre todas elas aqui, né? Eu fico à disposição, acho que pelo e-mail seria mais fácil, é marco@zydigital.com.br, né? Se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre tema tecnologia, sobre rádio, assim, é um prazer muito grande aí estar em contato com todos. Muito obrigado, viu, Marco Túlio, você sair lá da tua cidade, de estar aqui para participar desse debate com a gente, em nome da ERP e da ABERT. Eu agradeço vocês dois. Lembrando, então, você que você, nessa mesma plataforma que você está, ao finalizar, vai surgir o link e você pode emitir o seu certificado digital aí de forma automática. No mês que vem, nós estaremos de volta, trazendo aí sempre um tema importante. Nós vamos falar ainda, provavelmente no mês que vem, sobre planejamento estratégico, já que nós estamos caminhando aí para o final do ano, como é que você pode melhorar aí a performance da sua emissora. Então, fique atento às redes sociais, tanto da ABERT como da ERP, que a gente vai avisar vocês do próximo EAD. Agradeço, que vocês tenham aí um bom feriado, aproveite bem e que Deus possa proteger você que está nos assistindo e toda a sua família. Um grande abraço e até o próximo EAD.